pessoal, tudo bem? Bom, você já se perguntou se aquele poço que o seu vizinho tem deveria ser licenciado, se deveria ter algum tipo de autorização ambiental ou de repente até o poço que tem no teu quintal? Ou então você já se perguntou se o seu vizinho tem um poço e você também pode perfurar, já que no poço dele tem água, também seria interessante você ter esse poço no teu quintal? Já se perguntou também, no caso, se você é uma pequena ou média empresa, se aquele poço que sempre esteve ali desde quando você comprou o teu terreno deveria ter algum tipo de autorização ambiental ou não? Bom, se sim, esse vídeo é para você. Meu nome é Thaís Carvalho e hoje eu vou falar sobre as autorizações para perfuração de poços e nos próximos vídeos vamos falar sobre o restante, de toda a legalização do uso da água subterrânea. Bom, a primeira coisa que nós precisamos saber é que a legislação ambiental é recente e o cumprimento da legislação ambiental é mais recente ainda. Então, muitos poços que tem em casas, em empresas, hotéis, indústrias, restaurantes, enfim, muitos poços, eles são anteriores à existência da lei e muito anteriores, inclusive, à fiscalização. Então, se você tem um poço e não tem nada de legalização, não se preocupe, é possível regularizar. Então, isso é a primeira coisa que precisa ser explicada aqui. Agora, vamos por partes. Para você perfurar um poço, você não tem poço, mas deseja utilizar. Você sabe que na sua região tem disponibilidade de água e queria ter essa fonte alternativa de água, de uso da água, você precisa ter primeiramente uma autorização para perfuração. Sim, você só pode perfurar um poço se você tiver uma autorização para perfurar. E você deve estar se perguntando agora, mas Thaís, muitas pessoas têm poços, será que todas essas pessoas pediram, todas essas empresas pediram autorização para o órgão ambiental para poder perfurar? Não, porque, como eu disse, muitos poços existem antes dessa legislação ser criada, ser instaurada. Então, assim, ele também não está errado em ter perfurado, porque não havia legislação para isso, ok? Só que hoje tem. Então, se hoje você não tem um poço e deseja perfurar, você precisa pedir a autorização ambiental para perfurar, para furar, fazer o poço, seja residencial ou comercial, ok? Então tá, é isso. Então o primeiro passo é pedir essa autorização. Se você já tem um poço instalado no seu empreendimento ou na sua casa, você não precisa pedir a autorização ambiental, tá? Você vai precisar pedir a outorga de uso da água, mas isso nós vamos conversar melhor em um próximo vídeo. Então, você já sabe que precisa, assim, saber se tem, aí a disponibilidade de água na sua região, você já sabe disso, e você também já sabe agora que precisa da autorização ambiental para perfurar, o seu poço. Mas então, como fazer, Você já sabe que precisa dessa autorização, mas como pedir, onde pedir? Vamos lá. A água, ela é de responsabilidade do Estado. Isso significa que o estado onde você reside, o estado onde você vai implantar esse poço, é quem tem responsabilidade sobre o uso da água subterrânea e também o uso da água superficial. Então, você vai ter que requerer essa autorização ambiental para perfuração de poços no seu estado, no órgão ambiental estadual. Aqui no Rio de Janeiro, o órgão ambiental estadual é o INEA, então se você está situado aqui, é no INEA que você vai requerer essa autorização ambiental para perfuração de poço, tá? Para perfuração de poço, são necessários estudos específicos e a responsabilidade técnica de um geólogo ou profissão similar a essa, tá? Que tenha atribuições profissionais para isso. Então, você vai precisar do auxílio, sim, de um consultor ambiental, enfim, que tenha atribuições técnicas de geologia, tá?
Porque o órgão ambiental ele vai analisar as características do poço que você pretende instalar, as características do terreno, se o terreno é adequado ou não, irá analisar estudos específicos para aprovar aí a perfuração do seu poço. Isso é muito importante, tá? Não é uma chatice, digamos, do órgão, não. É muito importante porque a perfuração de poço, ela custa algum dinheiro, tá? Ela representa um custo representativo no orçamento, seja de uma pessoa física que quer instalar na sua residência, ou seja de uma empresa. Então, você precisa ter certeza de que depois que você perfurar aquele poço, ele vai ser viável, ele vai ser possível de ser utilizado, ele vai representar uma economia no consumo de água da rede pública. Então, assim, não adianta você perfurar um poço que não vai ser viável. E o órgão ambiental, ele quer te precaver com relação a isso. Então, ele vai analisar e vai perceber se é viável ou não a instalação desse poço nessa região. Por isso, é muito importante solicitar a autorização, tá? Você solicita a autorização para perfuração, o órgão vai te dar essa autorização ou não, e aí depois disso, se a resposta do órgão for positiva, que normalmente é, assim, só se realmente não tiver disponibilidade hídrica, tá, na região, aí sim você vai instalar o teu poço, ok? E depois que instalar, a gente apresenta, né, para o órgão ambiental as características finais desse poço, se elas são mesmo as características que foram estimadas antes da abertura do processo, ou se teve alguma mudança de profundidade, enfim. Então, o primeiro passo para você utilizar água subterrânea, se você ainda não tem poço, você precisa, então, pedir a autorização ambiental de perfuração de poços para o órgão estadual. O órgão estadual vai te dar essa autorização, caso seja de acordo com as características ambientais daquele local. E depois que ele te der, aí sim você vai contratar uma empresa ou um profissional responsável para poder fazer esse poço, perfurar esse poço, ok? Esse é um ponto. Depois que for perfurado esse poço, você precisa se preocupar com as normas técnicas, né, do órgão estadual para que seja utilizada aí a água subterrânea, tá? Então não é simplesmente perfurar o poço, colocar aquela tampinha de metal, não é só isso, tá? Precisa perfurar o poço e aí colocar os instrumentos de regulação lá de vazão, tá? Mas isso eu vou falar depois no final desse vídeo. Agora você que já tem um poço instalado e nunca nem ouviu falar de autorização ambiental, deve estar preocupado. Bom, como eu já falei anteriormente, não tem problema, tá? Se você já tem um poço perfurado e ele com certeza é muito anterior à legislação, você não precisa procurar autorização ambiental porque não seria nem um passo muito lógico, visto que você já tem um poço, então a autorização não serviria para você perfurar, né? A não ser que você fosse perfurar outros novos poços, tá? Se for perfurar novos poços, aí sim precisa de autorização ambiental, mesmo que você tenha um poço que nunca foi alvo de legalização, tá? Então é isso. Agora, se você não tem autorização ambiental e já tem poço, você precisa agora recorrer à outorga para o uso de recursos hídricos, ok? A outorga, ela vai te autorizar a utilizar a água nesse poço que você já tem instalado aí há muito tempo, tá? Na verdade, todas as pessoas físicas, todas as empresas que perfuraram poços, tá? E tem com autorização ambiental ou não, tá? Perfuraram poços agora, recentemente, com autorização ambiental, ou perfuraram poços muito anteriores à legislação existir, ambos precisam recorrer à outorga de uso de recursos hídricos depois que o poço já estiver ok. Os poços estão ok para utilização? Bom, aí é que tá. Você não pode usar a água ainda desse poço antes de requerer a outorga de uso, tá? E outorga de uso é diferente de autorização ambiental para perfuração, ok? A autorização ambiental para perfuração, ela serve só para você fazer o poço, tá? O órgão ambiental vai te autorizar a fazer o poço. Já a outorga de uso de recursos hídricos subterrâneos, né, a outorga de uso da água,
ela vai te autorizar a utilizar uma certa quantidade de água, dependendo aí da disponibilidade de água no poço que você perfurou. Então, é um segundo passo diferente. No próximo vídeo, nós vamos falar exatamente sobre a outorga de recursos hídricos, tá? Essa outorga, né, é uma autorização para você utilizar a água depois que você perfurou, tá? E tanto quem perfurou o poço com autorização e quem perfurou o poço sem autorização precisam ambos recorrer à outorga. A única diferença é quem tem um poço muito antigo, então já vai requerer a outorga diretamente, tá? Não vai recorrer à autorização. E quem quer perfurar um poço ainda, já tem que ter ciência que vai pedir a autorização ambiental para perfuração. Depois que perfurou, vai pedir a outorga de uso de recursos hídricos, ok? Então, esses são os passos aí iniciais para poder legalizar o seu poço. Nos próximos vídeos, como eu já disse, nós vamos abordar um pouco mais sobre a outorga de uso. Agora que você já sabe, né, aí como funciona a autorização ambiental, a gente vai aprender como funciona a outorga de uso de recursos hídricos subterrâneos. Bom, e uma coisa que você precisa estar atento aí, né, na perfuração do seu poço, digamos que você já tem a autorização ambiental para perfurar, né, e agora vai contratar alguém, uma empresa especializada em perfuração de poços, uma coisa que você precisa estar atento é, ao final, né, depois de toda a instalação do poço, você precisa instalar um barrilete, tá? Um barrilete. O barrilete, ele é uma série de pequenos instrumentos, tá? De medição de vazão, regulação e medição de vazão. Eles são obrigatórios para você passar para o segundo passo, que é a outorga, tá? E até para você fazer depois o teste de vazão, que eu vou falar melhor no próximo vídeo, que vai ser inclusive um vídeo mais longo, um pouco mais detalhado, tá? Então, quando a empresa for instalar para você o poço, você já contrata junto o serviço de instalação de barrilete, tá? O barrilete, ele é composto por um hidrômetro, tá? Esse hidrômetro aí vai te ajudar a medir a vazão que tem disponível no teu poço, tá? Na vazão de água que tem disponível para utilização. Tem um manômetro, tá? Para registrar aí a pressão. Um filtro para evitar o entupimento das tubulações, uma série de pequenos equipamentos, tá? Uma série de pequenas tubulações que você não precisa saber detalhadamente, mas você precisa contratar uma empresa que saiba fazer isso direito. Lá na frente o órgão ambiental ele vai te exigir isso, né? Vai exigir que o barrilete esteja completinho, principalmente com hidrômetro, filtro e manômetro, tá? Esses não podem faltar. Na verdade, existe uma sequência que deve ser respeitada aí na instalação desse barrilete, então tenha atenção aí ao contratar o serviço de perfuração de poço já com a instalação do teu barrilete, tá? É muito importante. Bom, agora que você já sabe então que precisa aí ter a autorização ambiental, né, para perfurar o seu poço, você já sabe também o que precisa exigir aí quando for realizar a perfuração do seu poço, né, depois da autorização ambiental. E você já sabe também o que fazer caso você já tenha aí um poço, ou teu amigo, ou teu vizinho tem um poço que ainda não foi licenciado, que na verdade foi perfurado sem autorização ambiental. Você já sabe o que fazer, né, procurar aí direto a outorga de uso. E eu quero deixar um aviso aqui bem importante. Se você já tem um poço, você já utiliza a água desse poço, tá? E você não pediu autorização ambiental para perfurar e também não tem ainda a outorga de uso, pare de usar ele. Pare assim agora. Por quê? O órgão ambiental, principalmente aqui no estado do Rio de Janeiro, ele faz fiscalizações, tá? E ele fiscaliza justamente utilizadores de água, tá? Utilizadores de poços de água, né, de captação de água subterrânea, que não tem a outorga para a utilização. E aí cabe uma autuação, tá, administrativa,
e multa. Então, assim, é muito mais caro você pagar uma multa com relação a uma utilização inadequada, tá, da água, do que você regularizar. Então, eu peço, por favor, se você tem um poço, tá, e você se identificou aí nesse vídeo, você entendeu, né, que não tem autorização para perfuração, isso não tem problema, mas você está usando a água e não tem ainda uma outorga, você para de usar agora, e aí, com os próximos vídeos, você vai entender como regularizar aí a utilização dessa água, ok? Meu nome é Thaís Carvalho e a minha missão é espalhar o conhecimento que eu tenho, ajudar você que quer se regularizar, que de repente você não conhece, né, as legislações ambientais, porque sempre parece algo muito difícil, muito complicado. Então a minha missão é essa, transmitir para você de uma forma simples, né, e rápida esses conhecimentos, para que você possa andar em conformidade com a legislação ambiental.